Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para falar da Palavra de Deus. E nessa oportunidade que Deus nos concede, nós vamos ministrar a escola dominical. Nossa lição é a lição 7. E o tema da nossa lição é o ministério da igreja, que é baseada, essa lição é baseada lá em Efésios no capítulo 4, versículo 11, que fala sobre dons ministeriais. Vamos ler então a palavra de Deus, que está lá em Efésios no capítulo 4, a partir do versículo 11, que esse comentário é fundamentado nesse texto sagrado. Diz assim a palavra de Deus: Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justiça e operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação e amor. Aqui temos o textual e a verdade prática. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios capítulo 4, versículo 11. Verdade prática. Os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. Meus queridos irmãos, aqui nós temos o esboço da escola dominical. No primeiro tópico nós vamos falar sobre o ministério sacerdotal de todo crente. No segundo tópico nós vamos falar sobre a estrutura ministerial do Novo Testamento. No terceiro ponto aqui, e no final já do comentário, as qualificações para o ministério. Aqui nós vamos ver aqui no primeiro tópico. Eu não vou ler porque já li muito aqui esse primeiro tópico, que fala sobre o ministério sacerdotal de todo crente. Aqui o tema da nossa lição é o ministério da igreja. O ministério da igreja. Mas nós vamos fazer comentários de alguns ministérios também lá no Antigo Testamento. Aqui no primeiro tópico nós vamos ver sobre o ministério sacerdotal de todo crente. E o primeiro ponto aqui é o sacerdote no Antigo Testamento. A prática do sacerdócio é bem antiga entre os hebreus. Quando nós falamos sobre sacerdote, nós estamos falando também sobre o sacrifício. Não tem como haver sacerdote sem sacrifício. Os dois é importante quando se fala em comunhão com Deus. Tanto é que a Bíblia fala que Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário, tanto ele se apresentou como oferta, ou como aquele que sacrificava a oferta. Ao mesmo tempo ele se apresentava como sacerdote e como oferta ali na cruz do Calvário. E quando nós falamos sobre a função dos sacerdotes lá no Antigo Testamento, nós vamos ver que o primeiro sacrifício que foi feito na Bíblia foi o próprio Deus que fez o primeiro sacrifício.
nós vamos ver que Adão, quando ele pecou contra Deus, e quando ele viu que estava nu e teve vergonha e fugiu da presença de Deus, lá em Gênesis no capítulo 3, nós vamos ver que Adão e Eva confeccionaram roupas, folha de figueiras. E nós vamos ver também que o próprio Deus ele fez um sacrifício pelo casal. Ele pegou um animal, sacrificou o animal e fez roupas para Adão e Eva. Então nós vamos ver, dentro desse estudo da questão do sacrifício e do sacerdote, que o próprio Deus ele fez um sacrifício pelo pecado de Adão, e aquele animal que Deus sacrificou, tirando ali as roupas, colocou em Adão, nos fala sobre a salvação, sobre vestes de salvação, sobre a salvação que Deus fez ali, perdoando Adão através do sacrifício. Então isso é muito importante saber, porque nós comentamos isso, porque a palavra de Deus diz que sem sacrifício, sem derramamento de sangue, não há remissão para o pecado, não há restituição para o pecado. Então nós vamos ver também, estudando o livro de Gênesis lá no começo, nós vamos ver que Abraão ele fazia sacrifício, ele como o chefe da casa, o líder da sua casa, ele fazia sacrifício por ele e pela sua família, levantando o altar e fazendo um sacrifício de animais ali por ele e a sua família, para que ele pudesse ser abençoado por Deus. É importante falar também que a questão do sacrifício, estudando a palavra de Deus a respeito do sacrifício, nós vamos ver que o sacrifício era um tipo de substituição, de substituto. Ou seja, é dito na palavra de Deus que quando o homem pecava, isso eu digo na lei, quando a lei foi estabelecida no sistema de sacrifício, quando qualquer judeu pecasse contra Deus, ele teria que trazer uma oferta. Aquela família que tivesse condições tinha que trazer um animal, de preferência, um cordeiro. A família que era pobre tinha que trazer uma oferta de cereais, de azeite, de trigo, de grãos, como oferta pelo seu pecado. E é importante dizer que o pecado, quando o homem peca contra Deus, ele entra em juízo com Deus, e Deus, como Criador dos céus e da terra, Deus ele tem uma natureza santa, ele não suporta o pecado, e todo pecado é merecedor de morte. Quando o homem peca, Deus, como Criador e juiz, Deus julga aquele homem e traz o juízo sobre a sua vida. Foi justamente nesse ponto que Deus, na lei de Moisés, Deus pediu para que Moisés estabelecesse um sistema de sacrifício. Porque Deus ele aborrece o mal, Deus ele detesta o pecado, e a Bíblia fala assim que a alma que pecar, essa morrerá. Está na Ezequiel no capítulo 33, dentro desse contexto. A alma que pecar, essa morrerá. Nós podemos ver que, biblicamente falando, a palavra morte significa separação. Então o homem morre espiritualmente, o homem morre fisicamente, e a terceira morte é o lago de fogo, que é a separação definitiva entre o homem e Deus. Então nós vamos ver na questão do sacerdote, do sacrifício, quando nós falamos sobre o sacrifício, sempre visa o perdão de Deus para o homem, a restituição da sua comunhão com Deus. Então, quando se fala sobre o sacerdote e o sacrifício, Deus ele sempre fala dessa maneira na Bíblia. A questão da restituição e comunhão com Deus, para que a pessoa pudesse ter condições de estar diante da presença de Deus e oferecer o sacrifício pelo seu pecado. Então nós vamos ver que Abraão, ele sacrificou, ele teve a função, na função de sacerdote, embora não sendo sacerdote, porque na época de Abraão, diferente da lei, não tinham os sacerdotes ainda, nós vamos ver que Abraão exerceu a função de sacerdote, fazendo sacrifício por ele e sua família. Nós vamos ver também que esse mesmo costume deu sequência lá com Isaac, deu sequência com Jacó,
Então nós vamos ver que deu essas sequências. Como já foi dito quase agora também, nós vamos ver que o povo de Israel ficou 400 anos lá escravizados no Egito. Deus, quando levantou Moisés, capacitou, mandou 10 pragas lá no Egito, resgatou o seu povo. E quando o povo estava no deserto, em caminho da terra prometida, Deus ele pediu para que Moisés estabelecesse um sistema de sacrifício. Nesse caso, terei que ter, igual eu falei quase agora, recapitulando. Quando se fala do sacerdote, tem que ter a oferta, tem que ter o sacrifício. Então Deus, ele escolheu a tribo de Levi para ministrar no altar. Os filhos de Arão, a tribo de Levi, Deus escolheu a tribo de Levi, os filhos de Arão, para serem sacerdotes e sumos sacerdotes, para trabalhar no altar e fazer sacrifício, pela nação de Israel. Lá em Levítico capítulo 16 fala sobre o ano da expiação, quando o sumo sacerdote ele entrava no lugar santo dos santos e fazia expiação pelo pecado de toda a humanidade. Então nós vamos ver que dentro do Antigo Testamento, nós vamos ver que Abraão fez sacrifício como sacerdote, Jacó, Isaac fizeram, até o próprio Jó, segundo alguns estudiosos, eles afirmam que Jó ele era da época, ele era contemporâneo de Abraão, Isaac e Jacó. E a Bíblia fala que quando seus filhos iam se juntar na casa um dos outros, a palavra de Deus diz que Jó, ele falava assim, ele pensava, talvez meus filhos devem ter pecado contra Deus no seu coração, ou que tivesse murmurado. E a palavra de Deus diz que Jó ia lá e fazia sacrifício pelos seus filhos. Então ele fez um papel também de sacerdote, sacrificando um animal, para que Deus pudesse ter misericórdia além dos seus filhos. Então nós vamos ver que quando Deus estabeleceu o sistema de sacrifício para o povo de Israel no deserto, é interessante a gente explicar isso, que na tipologia bíblica, aquele animal que Deus ele pedia, que Deus determinou que o povo trouxesse no altar para que fosse sacrificado como propiciação pelo pecado, como oferta pelo pecado, o animal teria que estar em perfeitas condições. Não poderia estar doente, não poderia ter mancha, não poderia ter nenhum defeito. E quando nós estudamos a respeito da tipologia bíblica, nós vamos ver que aquele animal que era sacrificado pelo sumo sacerdote no altar, fazendo oferta pelo pecado daquele judeu que pecou contra Deus, aquele animal lá que era sacrificado, ele apontava para Jesus, apontava para Cristo, como sacrifício perfeito na cruz do Calvário. E é importante também dizer, naquele ritual, que quando aquela família trazia o animal perante o sumo sacerdote ou sacerdote, ele colocava a mão na cabeça daquele animal, em um ato simbólico que o seu pecado, a sua transgressão, estivesse sobre aquele animal. E aquele animal, ele era sacrificado como um ato simbólico, a questão de colocar a mão na cabeça para transmitir o pecado, os pecados lá para aquele animal, e aquele animal era sacrificado, e aquele judeu, ele poderia ter condições de buscar a Deus e ter comunhão com Deus, estar diante de Deus, não ser fulminado ou condenado por causa do seu pecado. E vale a pena dizer também nesse estudo que a palavra expiação, que é a propiciação pelo pecado, oferta pelo pecado do animal, a palavra expiação,
significa cobrir o pecado. O que nós queremos dizer com isso é que o animal, ele não tirava o pecado daquele judeu que pecava contra Deus lá na lei de Moisés, no sistema de sacrifício. Mas aquele ato de colocar a mão na cabeça, de sacrificar o animal, era simplesmente para apaziguar a ira de Deus. Apaziguar a ira de Deus ali com aquele animal. Aquele animal, simbolicamente falando, ele carregava o pecado daquela pessoa que pecasse contra Deus, e o animal era degolado, sacrificado em favor daquele judeu que pecou contra Deus. Então é importante dizer isso aí, porque quando se fala do sacerdote, se fala também do sacrifício. Não tem como separar o sacerdote do sacrifício pelo seu pecado ou de toda aquela pessoa que viesse a pecar contra Deus. Mas nós vamos ver que, se falando sobre o ministério sacerdotal, nós vamos ver que lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, Apocalipse capítulo 5, versículo 10, Jeremias capítulo 31 e versículo 34, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Esses versículos que nós estamos aqui mencionando nesse estudo, nós vamos ver que a partir do momento que Jesus, ele cumpriu a lei de Deus, veio como um sacrifício perfeito, deu a sua vida como um sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Jesus, ele conseguiu cumprir a lei de ponta a ponta, porque a Bíblia diz que em tudo Jesus foi tentado, mas ele não pecou. Então Jesus, ele deu-se a vida dele como um sacrifício. A Bíblia fala assim que Deus enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário, morrer em sacrifício perfeito, para nos resgatar do pecado, da maldição e do inferno. Então nós vamos ver que quando Jesus ele morreu na cruz do Calvário, a partir desse momento que ele morreu, todo aquele sistema de sacrifício, a função do sacerdote, do sumo sacerdote, perderam toda a sua validade com relação à função do sacerdote na lei de Moisés. Visto que nós estamos na dispensação da graça, e quando nós falamos sobre a palavra graça, a dispensação da graça, o tempo da graça, estamos falando sobre favor imerecido, que nós recebemos tudo de Deus, tudo que Deus tem para nos dar e não pagamos nada. Então graça é isso, receber de Deus tudo que Ele tem para nos dar e não pagar nada. Então nós vamos ver que, biblicamente falando aqui, quando nós chegamos no Novo Testamento, se falando sobre a questão do sacerdote e também do sacrifício no Novo Testamento, nós vamos ver que através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, através do sacrifício que Ele efetuou para nos resgatar do pecado e da maldição, a Bíblia agora está dizendo agora que Deus, através de Jesus Cristo, a Bíblia fala assim que Deus ele nos fez reino e sacerdote para o seu reino. Está lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 5, Apocalipse 5 e 10. Então agora, na dispensação da lei, não necessita mais de um sacrifício de um animal, não tem necessidade mais de um sacerdote ou de um sumo sacerdote, porque as exigências, palavra difícil de falar, aquilo que Deus ele exigia do povo,
nós podemos ver agora que nós podemos cumprir agora as exigências de Deus através da morte de Jesus na cruz do Calvário. E a Bíblia fala assim que Deus ele nos fez nação escolhida, povo adquirido, povo santo, um povo que é sacerdote. Então agora a igreja agora recebe o benefício de Deus de ser sacerdotes. Então nós vamos ler aqui um texto aqui do primeiro tópico ainda. Agora a igreja que constitui sacerdócio universal de todos os crentes, logo ser debaixo da aliança, da antiga aliança, sacerdote era um ministro do culto. Agora, sobre a nova aliança, como sacerdotes, oferecemos o próprio corpo em sacrifício vivo, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Ministramos louvor como fruto de nossos lábios. Em Romanos capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim: apresentai-vos pela compaixão de Deus, sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. Como sacrifício vivo. Então vamos ver que no Antigo Testamento o sacrifício era efetuado pelo sumo sacerdote, mas era um sacrifício morto, que tinha todo aquele ritual, como nós falamos quase agora, para encobrir o pecado. Expiação significa cobrir o pecado, para aplacar a ira de Deus, apaziguar a ira de Deus. Então nós vamos ver que o sacrifício lá era de um animal morto, que morria no lugar do pecador. Então nós vamos ver agora que o nosso sacrifício agora, o sacrifício que nós fazemos para Deus, que nós efetuamos para Deus como sacerdote na igreja, nós fazemos esse sacrifício através do nosso corpo. De que maneira? Através do jejum, através da oração, através da renúncia do pecado. Nós conseguimos fazer esse sacrifício, que é um sacrifício vivo a Deus, visto que Jesus já morreu por nós como sacrifício perfeito para nos libertar da maldição do pecado e da condenação do pecado. E a Bíblia fala que através do sacrifício de Cristo, todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, Deus nos deu o poder para ser filho dele, não os que nasceram segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nós vamos ver que sacerdotes, fazendo um contraste aqui do sacerdócio da igreja para o sacerdócio lá da lei, nós vamos ver que o sacerdócio da lei, o ministro lá, o sacerdote, ele era uma pessoa privilegiada, porque era da tribo de Levi, ou seja, os filhos de Arão. Arão foi escolhido por Deus como sumo sacerdote, e os seus filhos também, consequentemente, foram escolhidos como sacerdote. Era um privilégio muito grande ser sacerdote naquela época. Então nós vamos ver que a igreja, a própria igreja, Deus nos constituiu como sacerdotes da sua casa. E o nosso trabalho como sacerdote de Deus, toda a igreja se constitui sacerdote, povo santo, nação santa, povo adquirido, para anunciar a grandeza de Deus. E nós, como sacerdotes de Deus, na igreja, que inclui pastores, presbíteros, diáconos, toda a igreja, sem distinção, sem separação, toda a igreja se constitui sacerdócio de Cristo. E o nosso trabalho é interceder por aquelas pessoas como sacerdote. Além de fazer um sacrifício pelo pecado, ou seja, fazer um sacrifício e se apresentar a Deus como sacrifício vivo, através da oração, do jejum, da renúncia do pecado, nós podemos se apresentar a Deus como sacerdotes através desse sacrifício para ter comunhão com Deus. Porque sem sacrifício é praticamente impossível o crente ter comunhão com Deus sem sacrifício. Aquele crente que não gosta de orar, aquele crente que não gosta de jejuar, aquele crente que não gosta de estudar a palavra de Deus. Então é praticamente impossível um crente, um servo de Deus,
apresentar a Deus como sacrifício vivo, que é o culto racional, sem se esforçar e fazer um sacrifício, ou seja, oração, jejum, renúncia do pecado e a meditação na palavra de Deus. Então nós temos aí este privilégio, que não só a tribo de Arão lá, que era um privilégio, mas nós também temos esse grande privilégio de ser uma igreja de sacerdotes para o reino de Deus, orando, intercedendo por aquelas pessoas que necessitam da nossa oração. Passando aqui para o segundo ponto, lembrando aos irmãos que o título da nossa lição é o Ministério da Igreja. E no que nós falamos agora, terminamos aqui de falar, nós fizemos comentário de ministros lá no Antigo Testamento, dos líderes, né? Abraão, Isaac, Jacó, Jó, exerceram o ministério de sacerdote através do sacrifício que fizeram em prol dele e assim da sua família, como ministros, né, do altar, já que o tema da lição é o ministério da igreja. E nós poderemos aí considerar também que a igreja ministra a palavra de Deus como os sacerdotes através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós apresentamos a Deus como sacrifício vivo e sacerdotes para o reino de Deus. Aqui no segundo tópico nós temos a estrutura ministerial do Novo Testamento. É importante dizer também nesse estudo que quando Deus ele constitui a igreja toda como sumo sacerdote, como sacerdotes, que é a sua igreja, nós vamos ver que não há uma diferença entre obreiros, ministros e membros de modo geral. Todos são sacerdotes de Deus, de acordo com a palavra de Deus. A igreja em si são uma geração de sacerdotes. Mas quando nós chegamos no ministério da igreja, Deus, dentro dessa igreja que ele determinou, ele escolhe algumas pessoas para o seu ministério. Por exemplo, naquela época, na época da igreja primitiva, tinha os apóstolos, os profetas, os evangelistas, pastores e doutores. E tinha também os obreiros, que eram diáconos, cooperadores e presbíteros. Então nós vamos fazer um comentário aqui agora no segundo tópico sobre a estrutura ministerial do Novo Testamento. Em Efésios, no capítulo 4, versículo 11, o mesmo texto que nós lemos aqui, que fundamenta, o estudo, o comentário desse texto da escola dominical, nós vamos aqui descrever aqui, dentro do estudo aqui do texto, o que significa ser apóstolo, o que significa ser profeta, o que significa a diferença entre o profeta e o dom de profecia, enfim. Nós vamos aqui explicar aqui algumas coisas aqui importantes a respeito do ministério. Nós vamos ver aqui dentro da igreja, Deus escolhe pastores, Deus escolhe evangelistas, Deus escolhe diáconos, presbíteros, cooperadores, e a finalidade quando Deus escolhe essas pessoas para ser ministros da sua casa, é para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, como nós lemos lá em Efésios capítulo 4. É para o crescimento, a maturidade e o desenvolvimento da igreja. E a igreja, nesse texto que nós lemos aí, diz que a igreja, a Bíblia está relatando aí nesse texto que nós lemos, que a igreja é o corpo de Cristo. E o corpo ele só pode crescer através da palavra de Deus, através da oração, através da experiência
e, sobretudo, na direção do Espírito Santo de Deus em nosso meio. Então vamos descrever aqui as funções, né, de apóstolos, profetas, pastores, doutores, alguns ministros que Deus ele constituiu na sua igreja, visando o crescimento da sua igreja e a edificação da sua igreja e, por fim, a glorificação do próprio Deus dentro dessa escolha. Apóstolo, alguém enviado em uma missão. Está lá em Mateus capítulo 10, versículo 2, Lucas também, né? Evangelho segundo Lucas, no capítulo 2, versículo 14. Está lá em Atos também, no capítulo 13, versículo 2. A função do apóstolo. Alguns requisitos podem ser destacados para alguém ser apóstolo: ter estado com o Senhor Jesus, ter sido testemunha da ressurreição de Jesus, ter visto o Senhor, ter operado sinais e maravilhas. Assim o Novo Testamento, o apostolado pode ser visto mais como uma função do que um ofício. Então nós vamos ver aqui os requisitos para a pessoa ser apóstolo, que Deus escolhia dessa finalidade. Nós vamos ver aqui que, de acordo com o comentário da Escola Dominical, nós vamos ver que, biblicamente falando, Paulo ele foi o último apóstolo, porque o nosso estudo aqui está dizendo que para ser apóstolo teria que ter andado com Jesus, e os discípulos fizeram isso. Para ser apóstolos teria que conhecer Jesus depois da sua ressurreição, e os apóstolos fizeram isso. E nós vamos ver também que para ser apóstolo teria que operar sinais e maravilhas como os apóstolos operavam naquela época. Então, biblicamente falando, o apóstolo Paulo, ele foi o último apóstolo. Aí nós vemos hoje em dia, no século XXI, algumas pessoas se intitulando apóstolos, sem nenhum critério da palavra de Deus. Pessoas se intitulando a apóstolo, às vezes sem conhecimento bíblico, ou até não se interessando se tem ou não fundamento bíblico, ou não, quando a pessoa se intitula um apóstolo de Deus. Vejamos aqui que para ser apóstolo tinha que ser isso. E biblicamente falando, Paulo foi o último apóstolo. Ele fala assim, olha, eu por último sou reconhecido como abortivo. Apóstolo, então nós vamos ver que biblicamente falando, Paulo foi o último apóstolo. Então, biblicamente falando, não tem mais apóstolo, porque os apóstolos teriam que ter andado com Jesus os 3 anos do seu ministério, teria que ter sido testemunha de Jesus na sua ressurreição, e para ser apóstolo também, pelo fato de ser escolhido por Deus, Deus ia usar de uma maneira tremenda através de sinais e maravilhas. Paulo foi usado dessa maneira. Paulo, ele viu Jesus escolheu ele pessoalmente, e Jesus usou Paulo de uma maneira tremenda através de sinais e maravilhas. Então, apóstolo, biblicamente falando, tem esses requisitos que são únicos, biblicamente falando. Então, apóstolos, Paulo foi o último apóstolo. Então nós vamos ver aqui também o profeta, né? O profeta era alguém inspirado e autorizado para falar em nome de Deus. Nesse aspecto, ele era um porta-voz de Deus. No Novo Testamento, o profeta exortava e consolava e trazia revelação do futuro. Contudo, a Escritura distingue o ministério de profeta do dom de profecia.
Assim, somente alguns eram chamados para ser profetas, enquanto todos poderiam exercer o dom da profecia. Aqui nós vamos ver que é uma diferença do profeta lá do Antigo Testamento para o profeta do Novo Testamento. O profeta do Antigo Testamento era alguém que era ungido com azeite. O azeite, ele simboliza o Espírito Santo. Quando um homem era escolhido por Deus, era derramado azeite sobre a sua cabeça, como sinal da presença do Espírito Santo na sua vida. E a partir daquele momento, aquele profeta, ele tinha visões de Deus, Jeremias, Ezequiel, Isaías, e começavam a escrever as suas visões, o que Deus falava. Eles começavam a escrever tudo o que Deus falava. Então nós vamos ver que a modalidade do profeta do Antigo Testamento é diferente desse profeta. E nós vamos ver que os profetas do Antigo Testamento, tudo que eles escreviam de acordo com a vontade de Deus, se tornaram livros inspirados por Deus, como que nós temos a nossa Bíblia. Então vejamos bem que profeta é ministério, mas também nós devemos fazer uma distinção entre o profeta do Novo Testamento, que Deus usava, né, também, ou usa também, e o profeta que profetizava. Aí nós devemos fazer uma separação entre aquele que era chamado para ser profeta e aquele que tem o dom de profecia. Então a Bíblia fala assim que quando alguém está profetizando, Paulo fala assim, olha, se alguém está profetizando, julgai a profecia e não o profeta. Então a Bíblia fala que o profeta ele não pode ser julgado, mas a profecia tem que ser julgada. Vê se a profecia vem de Deus. Julgai as profecias e não o profeta. Então nós vamos ver que eu pergunto para você, por que o ministério de profeta não existe nas igrejas? Justamente por causa do dom de profecia. Muitas pessoas têm um dom de profecia e são usadas por Deus através do dom de profecia. Então não vai chegar um pastor e falar, olha, você é um profeta, eu vou ungir você para ser profeta. Então nós vamos ver que não tem isso. Não tem o ministério de profeta hoje no século XXI. Mas tem aquelas pessoas que têm um dom de profecia que Deus usa na profecia. E Deus usa do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Não sei se dá para os irmãos entender sobre isso, mas o que nós vemos hoje em dia, nós não vamos ver profetas ser separados no ministério como pastor, como evangelista, como presbítero, como diácono, ser separado como obreiro ou no ministério. O profeta nós não vamos ver, porque o que nós vemos hoje em dia são os dons de profecia, embora o profeta seja, embora o título profeta seja dado como ministério, nós vemos as pessoas sendo usadas por Deus através do dom de profecia, mas nós não falamos, olha, esse tal irmão aqui é um profeta, esse tal aqui é um profeta, tal. Nós não falamos disso, não temos esse costume, né, de colocar o título naquela pessoa como profeta e o ministério de profeta. Né? Mas nós falamos, olha, fulano de tal, irmão, é usado por Deus no dom de profecia. Que Deus possa abençoar. Vamos passar aqui para o outro então. Vamos falar sobre pastores e mestres. Vamos falar sobre evangelista. É alguém cujo ministério é centrado na salvação de almas.
aqui biblicamente falando, nós vamos ver que o evangelista é alguém cujo ministério é centrado na salvação de almas. É um trabalho externo, é um trabalho com evangelismo, que o próprio Deus escolhe dentro da igreja, essa pessoa para ganhar almas para o seu reino. Deus capacita, enche do Espírito Santo, da sabedoria, para que essa pessoa possa ganhar almas para o seu reino. Aí sim, essa pessoa que é escolhida por Deus, esse ministro, ele tem o título de evangelista, diferentemente do profeta. O profeta, a pessoa que profetiza, ela não é chamada de profeta, porque o título de profeta não é reconhecido no ministério. Mas o título de evangelista no ministério é reconhecido. Nós vamos ver que é uma pessoa que é chamada por Deus para ganhar almas para o reino de Deus. É isso aí. Então vamos lá. Pastores e mestres. O pastor possui a função de apacentar, enquanto o mestre é de ensinar. Então nós vamos também ver que outra coisa também, outro título também, que nós não vamos ver na igreja, principalmente a Assembleia de Deus Ministério do Belém, é outro título ministerial que está dentro da Bíblia, que não é reconhecido no ministério. O título de mestre, como um ministro da Palavra de Deus, não é reconhecido pelo ministério, ou seja, pela liderança das Assembleias de Deus, mas é reconhecido a função, ou seja, é o trabalho que ele faz como uma pessoa que ensina a Palavra de Deus, uma pessoa que ensina, uma pessoa que trabalha com a Bíblia, que Deus escolheu, capacitou, deu conhecimento profundo da sua palavra, é o mestre. Mas como nós falamos coisa agora, nós não vemos, principalmente na Assembleia de Deus, nós não vemos a liderança separando aquela pessoa que faz o trabalho de um mestre, que ensina a palavra de Deus, que tem conhecimento profundo. Nós não vemos essa pessoa sendo separada como um mestre, que é ministério também. Então vejamos bem que aquele que profetiza, como profeta, que é ministério, e aquele que ensina a palavra de Deus, aquele que ensina a palavra de Deus como mestre, tanto ele quanto aquele que tem dom de profecia, não são reconhecidos no ministério como ministros. E sim, no caso, é o mestre, né? Ele é reconhecido sim pelo seu trabalho, pelo seu conhecimento, mas ele não é separado como título de mestre dentro do ministério. Vejamos bem que esses títulos que estão aqui de apóstolos, pastores, evangelistas, doutores e profetas, esses 5 títulos aqui em Efésios no capítulo 4, está dizendo que são pessoas que Deus escolheu dentro da igreja, que tem o ministério. Mas nós podemos concluir também que desses 5 títulos dentro do ministério que Deus escolheu, somente 3 é reconhecido como ministros dentro do ministério: o pastor, o evangelista e algumas igrejas têm apóstolo. Algumas igrejas por aí têm apóstolo, mas na Assembleia de Deus do Ministério do Belém, desses 5 títulos aqui que nós mencionamos, como apóstolo, pastor, evangelista, profeta e mestre, nós vamos ver que desses 5 títulos no ministério, conforme Efésios capítulo 4, só 2 é reconhecido, o de pastor e o de evangelista. Então aqui nós já explicamos aqui o motivo porque que a liderança da igreja não reconhece esses 2 títulos dentro do ministério de mestre e profeta. Dentro
dentro desse comentário, dentro da estrutura ministerial do Novo Testamento, nós vamos ver também o diácono e o presbítero. O diácono e o presbítero dentro da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Esses obreiros, presbíteros e diáconos não são reconhecidos como ministros da Palavra de Deus, mas são reconhecidos como obreiros. É importante dizer também que em outros ministérios, em outras igrejas, o presbítero é reconhecido como ministro da Palavra de Deus, porque, biblicamente falando, principalmente no livro de Atos, o presbítero, além de ensinar a Palavra de Deus como um requisito indispensável ali para a sua vocação como obreiro, que deve ministrar a Palavra de Deus, e nós vamos ver também que, biblicamente falando, o presbítero, ele executa a mesma obra que o pastor faz, ou seja, ele apacenta também a igreja. Ele tem a mesma função do pastor. Na ausência do pastor, da igreja local, quem assume a liderança, o culto e todos os trabalhos do pastor é o presbítero, porque ele executa a mesma função do pastor. Na Assembleia de Deus não é reconhecido como ministro, nem diácono, mas é importante falar também que em outros ministérios o presbítero, pelo fato de ser aquela pessoa que ministra a palavra de Deus, que dirige a igreja, como está lá em Atos lá, ele é reconhecido também como ministro da palavra de Deus, porque executa o mesmo trabalho do pastor. E aqui nós vamos ver também sobre o diácono, está lá em Atos capítulo 6, que nós vamos ver que o diácono, dentre muitos trabalhos que ele executa dentro da igreja, tem um trabalho também sobre o trabalho social, a função do trabalho social. O trabalho do diácono também tem a ver com o trabalho social ali dentro da igreja. Ver aquelas pessoas que estão padecendo necessidade, aquelas pessoas que estão em situação de perigo, né? Às vezes a casa tem uma enchente, tem uma chuva, a pessoa perde os seus bens materiais e tudo. Então é função do diácono ir naquela casa, pegar o nome, o endereço e se comunicar com o pastor local para fazer um trabalho social ali dentro daquilo que Deus tem chamado para servir a igreja. Além de servir a igreja, a mesa, além de servir a igreja de um modo geral, de auxiliar o pastor, ele também tem a função que é exclusiva do diácono, é também fazer o trabalho social para aquelas pessoas que estão carentes do trabalho social. Aqui nós vamos já para o final aqui também, nós vamos fazer um comentário aqui no terceiro tópico, as qualificações para o ministério. As qualificações para o ministério. Vamos ler aqui então os comentários aqui. Os comentários aqui do pastor José Gonçalves. Aqui no terceiro tópico aí, você que tem a revistinha aí na sua casa, você pode nos acompanhar. As qualificações para o ministério, qualificações de natureza moral. Qualificações de natureza moral. O apóstolo Paulo expõe as qualificações para o exercício ministerial de suas cartas pastorais. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 e o 15, cartas de Tito, capítulo 1, versículos 5 e 9, aqui listamos apenas algumas delas. Não apegado ao dinheiro, ou seja, não avarento, ser irrepreensível. Timóteo capítulo 3, versículo 2 e Tito 1, 6, ou seja, alguém que não possui nenhuma acusação válida. Aqui nós vamos ver que o ministro, o pastor, o evangelista, o diácono, o presbítero, o obreiro da casa de Deus, e juntamente com os ministros, nesse comentário está dizendo que não pode ser avarento. O obreiro avarento é aquela pessoa que
tem o seu salário e fica juntando dinheiro. A questão de juntar dinheiro não é errado, mas quando vê alguém padecer necessidade, ele não tira para ajudar, não tem amor ao próximo. E é uma pessoa avarenta, ou seja, uma pessoa materialista, pessoa material. É um obreiro, mas se preocupa só com coisas materiais e principalmente com dinheiro. E aqui no segundo requisito também das qualificações fala assim: não seja alguém que seja irrepreensível. Nós sabemos que o crente ele pode orar, pode jejuar, pode ler a Bíblia, pode fazer o que for, mas ele nunca vai chegar a uma estatura de varão perfeito, embora a Bíblia fale isso. O único que chegou à estatura de varão perfeito foi Jesus. Jesus ele não chegou, ele já veio com a estatura de varão perfeito. Quando ele já desceu com a estatura de varão perfeito, sem pecado, foi tentado, mas não pecou. Então aqui está dizendo que o obreiro ou ministro ele tem que ser irrepreensível. Quando nós falamos sobre irrepreensível, nós falamos sobre pecados que a pessoa comete publicamente, que se torna até escândalo. Por exemplo, entrar em um bar, tomar uma cerveja, tomar uma bebida alcoólica, trair a esposa, todo mundo consegue ver a traição ali, trair a esposa e às vezes ele bate nos filhos, espanca a mulher como obreiro. Então são pecados graves que essa pessoa ela fica desqualificada para exercer o ministério ou a posição de um obreiro na casa de Deus. Ser avarento, não pode ser avarento e não pode cometer pecados escândalos, como obreiro da casa de Deus e como ministro. Então nós vamos ver que não tem só isso também, tem a questão das qualificações de natureza social. O segundo ponto aqui para a gente terminar. Ao longo das cartas pastorais verificamos também a necessidade de qualificação da natureza social, tais como a aspiração ao ministério não pode ser soberbo, isto é, arrogante, orgulhoso, uma pessoa de difícil convívio social, alguém que devido à sua soberba mantém-se obstinado em sua própria opinião e age com teimosia e arrogância. O aspirante também não pode ser truculento, violento, aquele que possui um temperamento mais colérico. Uma pessoa que não pensa duas vezes antes de agir de forma descontrolada contra o outro, desqualificando-o para ser ministro do Senhor. Aqui para a gente terminar aqui o estudo, nós vamos ver que o obreiro, o ministro da palavra de Deus, o pastor, evangelista, o presbítero, o diácono, o cooperador, os ministros, bem como os cooperadores da casa de Deus, não pode estar desse jeito. Uma pessoa descontrolada, uma pessoa irritada, uma pessoa que não tem educação, uma pessoa que não tem domínio próprio, que não tem temperança, que não tem autocontrole na sua vida, uma pessoa que não tem controle no que fala ou no que faz, uma agressão verbal ou agressão física. Então uma pessoa dessa ela está desqualificada para ser um obreiro da casa de Deus e também um ministro da palavra de Deus, como no ministério de pastor e evangelista e também presbítero, diáconos, obreiros da casa de Deus. Então nós vamos ver aqui que o obreiro da casa de Deus, ele precisa ter qualificação. Ele precisa ser uma pessoa temperada, ele precisa ter uma pessoa educada, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que tem um ministério da palavra, uma pessoa que seja apto para ensinar. Infelizmente, em muitas igrejas tem dirigentes
que não tem condições de dar um culto de doutrina, não tem condições de assumir a escola dominical, porque são pessoas que dirigem igreja, mas são pessoas que não querem fazer no curso de teologia, são pessoas que não querem estudar, e assim acaba prejudicando a igreja. Uma igreja que o pastor não consegue ensinar o culto de doutrina, que não ministra, que não tem escola dominical, que não tem qualificação, conhecimento para ensinar a palavra de Deus, fica muito difícil para a igreja crescer, porque a igreja cresce, a igreja se mantém em comunhão com Deus através do ensinamento, da escola dominical, da doutrina, né, da oração, que é muito importante. Então nós vamos ver que, olhando nesse ponto, muitos obreiros são qualificados, né, são pessoas que têm qualificação, pessoas que são libertas do pecado, pessoas que têm um bom testemunho, pessoas que são temperadas, pessoas que são educadas, mas por outro lado são pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus para ensinar. E a Bíblia fala assim: convém que o presbítero seja apto para ensinar. Está escrito lá, 1 Timóteo capítulo 3. Além de todas as qualificações morais do presbítero, a Bíblia fala que ele tem que ser apto para ensinar, porque ele exerce a função do pastor, ele faz o trabalho do pastor. Então o presbítero ele tem que ser apto para ensinar, além das qualificações morais na sua vida, né? Ensinando a sua esposa, ensinando os seus filhos, na sua casa, sendo exemplo da sua casa. A Bíblia fala que aquele que não cuida da sua casa, como cuidará da igreja de Deus? Uma pessoa que não cuida da sua casa, que não tem testemunho do que tem na sua casa, certamente não vai ter condições de tomar conta da igreja de Deus. Que Deus abençoe você. O vídeo ficou um pouco longo, quase 1 hora, mas agradeço você por estar até aqui, você que é obreiro da casa de Deus. Eu sou professor de escola dominical, você também que é professor de escola dominical. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus abençoe o seu ministério. Quero desde já pedir para você, se inscrever no canal, aí nos ajudar. Esse canal é novo, estou começando agora. Que você possa se inscrever no canal, dando um joinha aí, nos incentivando, porque toda semana nós vamos gravar vídeos aqui. Não vai ter só vídeos, estudos da escola dominical, mas vamos falar sobre vários estudos e muitos temas dentro da palavra de Deus. Um abraço, fique com Deus, que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus.